Nossa aula vai ser sobre o modernismo, primeira fase. Lembrando que nós já vimos o pré-modernismo, que foi quem antecedeu a Semana de Arte Moderna, foram os primeiros passos da nossa literatura, digamos, moderna. Com a Semana de Arte Moderna, a SAM, que aconteceu em São Paulo, aconteceram bastante inovações, vieram as vanguardas. A Semana de Arte Moderna é considerado como o marco inicial do modernismo, até por conta das experimentações com os barulhos que eles fizeram, os autores fizeram, os artistas fizeram. Inclusive, algumas obras elas criaram bastante surpresa, chocaram muito as pessoas. Nós veremos o modernismo em primeira fase, que é chamada de fase de destruição ou fase de experimento. Essa primeira fase, ela traz como contexto histórico a crise econômica no Brasil. O Brasil, nesse período, que é o período de 1922 a 1930, passa por alguns problemas econômicos. Em 1920, aconteceu a Revolta Tenentista, que foi uma revolta em em decorrência da situação política aqui no Brasil. Foi um momento em que jovens oficiais de baixa e média patente do Exército, eles, não gostando da situação política do nosso país, resolveram se manifestar. Então, nós temos a crise econômica, temos a revolta tenentista, temos a fundação do Partido Comunista no Brasil, temos São Paulo como um centro econômico e cultural e temos a Semana de Arte Moderna. Esse é o contexto histórico que nós temos da primeira fase do modernismo. Quando a gente fala em modernismo, a gente já sabe que é aquela fase de destruição, fase de experimento, não porque destruíam tudo, mas porque davam novas intenções, davam novas funções, não só para a literatura, mas para a pintura, para a música. Eles experimentavam bastante. Vamos lá para as características do modernismo, na primeira fase. O experimentalismo, que é o que eu já falei. Esse experimentalismo, eles buscavam misturar gêneros, misturavam vocabulários, misturavam textos, misturavam música com imagem, misturavam as palavras com a música, misturavam as palavras com as imagens. Era uma forma diferente de experimentar a produção artística. Tem uma pesquisa estética, porque se vocês lembram bem, lá no realismo, simbolismo, parnasianismo, todos eles, principalmente parnasianismo, eles seguiam uma estética. A partir daqui, eles vão fazer uma nova pesquisa. Eles não vão seguir uma estética de modo rígido. Eles vão inovar. Tem um rompimento do acadêmico, que é o academicismo, e com as estruturas do passado. É a partir do modernismo que tudo que é acadêmico, tudo que é esteticamente perfeito, digamos assim, tudo que segue uma estética, ele é deixado para trás. A partir daqui, vão valorizar aquilo que é novo, aquilo que não segue regras, aquilo que não tem uma estética. Busca do original. Por que essa busca do original? Porque justamente fugiam desse academicismo. Então, se eles queriam ser diferentes do passado, da literatura do passado, tinham que ser extremamente originais. Busca de uma língua brasileira, uma língua que nos represente. Uma língua brasileira no sentido de uma língua mais coloquial, uma língua mais do dia a dia, uma língua que representasse realmente o Brasil, uma língua de brasilidade. Nacionalismo crítico e ufanista. Quando ele fala nesse nacionalismo crítico e ufanista, lembra um pouco lá das características do romantismo, que no romantismo eles tinham nacionalista, uma característica nacionalista. Só que o romantismo, o nacionalismo de lá era algo mais idealizado, algo que buscava mostrar as perfeições ou as belezas, por assim dizer, do Brasil. Embora o índio tivesse os seus problemas ou tivesse os seus defeitos, tinha a idealização do índio como o herói brasileiro. Esse nacionalismo aqui é diferente, é um nacionalismo crítico. Crítico por quê? Porque ele vai criticar
o Brasil onde precisa ser criticado. Ele vai mostrar a realidade, ele vai mostrar os problemas que o Brasil tem. Ele é ufanista no sentido de ser exagerado, no sentido de ser orgulhoso, de mostrar aquilo que o Brasil tem de melhor, mas ao mesmo tempo mostrar de forma crítica. Tem a liberdade formal, é uma das características aqui, eles não vão seguir uma forma perfeita, não vão ter uma forma definida, digamos assim. Aqui você vai ver textos com versos, com linhas diferentes. Aqui vocês vão ver textos formados por um parágrafo, textos formados com palavras que para nós hoje pode parecer escritas de forma errada. A forma aqui é a critério do artista, é a critério do autor. Ninguém é preso a uma forma. Tem a paródia e o humor. E quando a gente fala em paródia, geralmente a gente lembra de música. Mas aqui a paródia é a construção de um novo texto em cima de outro texto. E, geralmente, nós encontramos também textos que são bem humorados. Outra característica é mostrar o cotidiano e o espaço urbano. Nós veremos daqui para frente que há alguns textos, há algumas obras que mostram ainda a zona rural, mas aqui no modernismo o principal espaço é o urbano, porque vai mostrar o cotidiano, o dia a dia. E São Paulo, que está se desenvolvendo economicamente, São Paulo que está crescendo urbanisticamente, é o principal foco dentro do modernismo na primeira fase. Como eu disse, o espaço rural ele não vai sumir, mas São Paulo é o foco principal. Os artistas que merecem destaque dessa primeira fase fizeram parte do chamado Grupo dos Cinco. Foram vários artistas que fizeram parte dessa fase, mas 5 acabam se destacando. Esse Grupo dos 5 ele esteve composto pelos artistas que participaram da Semana de Arte Moderna. Então, esses artistas foram esses artistas que incendiaram o modernismo no Brasil, digamos assim, que deram aquele passo para que o academicismo ficasse para trás e o novo chegasse. Quem são esses artistas? Mário de Andrade, que é autor. Oswald de Andrade, não são irmãos, mas também é autor. Menotti del Pitta, que é autor. Tarsila do Amaral, pintora. Anita Malfatti, pintora. Então vejam que nós tivemos esses 5 artistas, 3 autores e 2 pintoras, que formavam o Grupo dos 5 e que tiveram um grande destaque nessa primeira fase. Mas além deles, nós também tivemos outros autores. Tivemos o Raul Bopp, tivemos o Cassiano Ricardo, tivemos o Plínio Salgado, Antônio de Alcântara Machado.